Olá galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? O tema de hoje é sobre pressão do cuff. O que nós temos de recomendações, o que nós temos de novidades e o que se manteve ao longo dos anos. A gente teve uma atualização em 2014 e ela sofreu ali algumas mudanças em 2022. Essa atualização, falando de pneumonia associada à ventilação mecânica, cuidados com a via aérea, envolve duas sociedades e mais uma junta de especialistas, americanos no caso. Eu vou deixar o estudo aqui acima. Então, a última atualização, 2022. Eles colocam várias recomendações relacionadas à pneumonia associada à ventilação mecânica e os tópicos que nós vamos comentar aqui é sobre a pressão do cuff. A primeira coisa que a gente tem uma certa ideia da pressão do cuff é sobre os valores. Os valores se mantêm, então, 20 a 30 centímetros de água. Geralmente, esses valores, quando o tubo é adequado, o diâmetro do tubo está adequado para o paciente, são pressões que se equivalem ou são um pouco inferiores à pressão traqueal. E se valores estiverem excessivos, a chance então de bloqueio do fluxo sanguíneo traqueal e isquemia. Então a gente tem sempre que pensar não só na microaspiração, na pneumonia associada à ventilação mecânica, mas também em valores excessivos que podem levar à lesão traqueal. Uma coisa interessante, a gente acha, não, só acontece microaspiração se basicamente a secreção ultrapassar o cuff. Isso é incorreto. O paciente já microaspirou se a secreção ou fluido que tiver contaminado ali, conteúdo de boca, por exemplo, ultrapassa cordas vocais. Ultrapassou cordas, o paciente já microaspirou. Chegou ali supracuff, o paciente já microaspirou. Isso acontece de forma rotineira. Mais de 80% dos pacientes, o estudo da anestesiologia de 2017 mostra que os pacientes microaspiram. Outra coisa muito interessante é que 70% deles são de forma silenciosa, você quase nem percebe. Mas Marden, o tubo, ele consegue ocluir a via aérea de forma efetiva. Não consegue. Tem um estudo de bancada também, se não me engano, de 2017, que mostra, ele testou 8 tubos e quando ele testou em bancada 8 tubos com fluido supracuff, quase 7 tubos mais ou menos ali permitiram ali que o conteúdo supracuff ultrapassasse o balonete. Só um tubo não permitiu ali o vazamento de fluido supracuff, ou seja, vedou a via aérea de forma adequada, sem conflito nenhum de interesse com o estudo. Mas o que isso reflete? Que basicamente vai acontecer ali alguma forma de microaspiração do seu paciente mecanicamente ventilado. Marli, como é que eu posso evitar isso daí? Tem um bundle de opções que tem níveis de recomendações diferentes. Contudo, se nós juntássemos ali basicamente recomendações, ali um critério máximo seria promover o desmame da ventilação mecânica, menor uso de sedação, utilizar a pressão do cuff de forma adequada, protocolos para passar o paciente para modos espontâneo, estimular o teste de respiração espontânea e, se tudo adequado, uma extubação correta com sucesso. Se o paciente for extubado adequadamente, a chance dele desenvolver pneumonia associada à ventilação mecânica, se for de forma precoce, uma forma ajustada, adequada, a chance é menor. Então, protocolo de desmame, sim, deve ser instituídos nas unidades de terapia intensivas também para prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica. Marden, na minha UTI se promove ainda o uso rotineiro de 8 a 8 horas ali, a medição ali da pressão do cuff. Isso é adequado? Não. As novas atualizações não recomendam mais realizar de 8 a 8 horas, aquela medição de 8 a 8 horas de forma rotineira, de forma metódica. Por quê? Número 1, a medição da pressão do cuff, quando você conecta ali o cufômetro, o cafômetro ali no balonete, basicamente há um escape de ar, basicamente do piloto, do balão piloto, para dentro do aparelho, ou seja, vai ter um pequeno vazamento. Isso também que tem um outro mito. Muita gente fala, não, nós devemos deixar mais que 30, vamos deixar 40, porque no momento que eu retirar o balonete vai ter uma perda de pressão. Não, a perda de pressão não é na retirada, é na hora que tem a conexão. Por quê? Na hora que conecta, parte do gás que está no balão, ele escapa para dentro do sistema do cafômetro. Então, não tem necessidade de deixar a pressão acima de 30. Deixe 30 que está ok. O problema é quando você conectar, o valor que você encontrou na primeira conexão pode ser um pouco menor, porque tem escape ali. Tem uma medição, tem um aparelho de cafômetro ali, que ele é com êmbolo e uma seringa eletrônica. Então, ele tem essa possibilidade ali de uma menor perda na conexão. Mas os aparelhos realmente convencionais vai existir essa perda. Então, coloque 30 e está tudo certo, está tudo ok. Não coloque acima desses valores.
Uma coisa interessante é as pressões automáticas do cuff. Tem vários fabricantes, por exemplo, sem conflito de interesse, mas a Hamilton, por exemplo, tem ali uma pressão automática do cuff, de mensuração da pressão do cuff. Os estudos mostram, vou deixar também um ou dois estudos aqui em cima, mostrando que não tem diferença, não é recomendação, entendeu? Não é recomendado por baixa certeza de evidência ali que isso possa diminuir pneumonia associada à ventilação mecânica. Por quê, Marden? Porque basicamente ali o que acontece ali com o paciente? Porque ele microaspira. O tubo ele consegue ser deformado em alguns posicionamentos e algumas mudanças de decúbito, por exemplo, na hora de um banho. Então é muito mais inteligente fazer a medição da pressão do cuff quando vem algum procedimento no paciente ali mais súbito. Exemplo, um banho no leito. Aparentemente, realizar a medição da pressão do cuff nesse momento é uma forma adequada, porque o paciente vai ser manipulado, o tubo vai virar para um lado, para o outro. Isso pode acontecer, então, vazamentos, porque o vazamento acontece quando tem essa deformidade do tubo por manipulação. Então, ajustar a pressão no cuff previamente a uma manipulação de via aérea, a uma manipulação, por exemplo, do paciente de forma súbita, sim, pode ajudar, sim, a ter menos vazamento e menos microaspiração. A segunda forma de pensamento é quando você vê observar na curva volume-tempo ali vazamento. Você percebeu que tem vazamento, então o risco de microaspiração não está selando bem a via aérea, aparentemente é um momento adequado de fazer o ajuste da pressão do cuff. Então, duas formas ali que possam lhe ajudar rotineiramente. Marden, eu não tenho um cufômetro na minha unidade, então como é que eu posso fazer para fazer essa medição da pressão do cuff? Existem algumas maneiras. Uma forma inteligente de utilizar pode ser utilizando a forma da curva ou do gráfico volume-tempo. Você observa, a curva é o formato de montanha, você vai observar o volume índice e o volume ease. Você vai usar a menor pressão do cuff, claro, na seringa, ali, que vai conseguir selar a via aérea. Você vai insuflando devagar e observa a curva volume-tempo. Enquanto houver vazamento, a via aérea não está selada. Quando você observar que não houve vazamento, a menor pressão exigida é a pressão adequada. É o volume mínimo de oclusão. Essa é uma forma aceitável também de utilização da pressão do cuff em unidades onde não tem o equipamento para mensuração da pressão. Outra coisa é, às vezes de 20 a 30 são valores também inadequados e pode ser que precise utilizar valores maiores quando os tubos são muito pequenos. Quando utilizar tubos de diâmetros muito pequenos para via aérea, pode ser que não seja adequado ali utilizar valores de 20 a 30 também de forma rotineira. Valores maiores podem ser aceitáveis desde que utilize o menor valor para ocluir a via aérea. Por vezes, a ultrassonografia também cinesiológica também pode ajudar a utilizar a menor pressão para selar a via aérea. Então, a gente já falou de algumas coisas importantes. Valores, já falamos que o uso rotineiro não é adequado, que geralmente acontece microaspirações de forma em quase 80% dos pacientes mecanicamente ventilados. O desmame, sim, é uma forma muito assertiva de diminuir a pneumonia associada à ventilação mecânica. Realizar a acufometria previamente a uma manipulação súbita de via aérea do paciente pode ajudar. E utilizações de pressões automáticas, não há certeza de evidência ainda que isso possa diminuir pneumonia associada à ventilação mecânica, e até o novo update ali não diz que não é recomendado. Marden, mas e aí, o que nós temos a mais? A gente tem muita preocupação ali da relação ainda com a microaspiração, mas como a gente já comentou, isso é quase inevitável acontecer a microaspiração. Então, promover desmame, extubação, aparentemente parece algo mais assertivo. Segundo ponto, a gente tem que pensar também na lesão traqueal, né, gente? Ou seja, não só realizar a pressão do cuff, a verificação da pressão do cuff, como tentativa de eliminar ou diminuir, ali melhor dizer que não eliminar ou diminuir, microaspirações. E sim também para tentar evitar isquemia traqueal, excesso de pressão na traqueia. Eu deixo aqui algumas imagens mostrando uma lesão traqueal, aqui em cima, causado ali por excesso de pressão do cuff, insuflado pela seringa sem nenhum método de mensuração. E o segundo ponto também mostra uma fístula traqueosofágica, ou seja, o cuff herniando ali no esôfago por também ali excesso de pressão do cuff. Marden, isso é ruim, isso é péssimo, são lesões graves, difícil reparo, entendeu? Então, geralmente, quando essas lesões aparecem, dá muito trabalho para quem trabalha com cabeça e pescoço ou tórax para fazer o reparo dessas lesões. E o paciente geralmente
fica concomitantemente ali, rotineiramente, melhor dizendo, aspirando aquele conteúdo gástrico e gerando pneumonia química ali. Então, aquilo aí também é muito danoso. Marta, então, eu posso usar esses métodos que nós comentamos ali. A pressão do cuff, gerada por um aparelho, ou volume mínimo de oclusão. Eu posso usar os dedos? Também não, gente. Usar dedo, a sua tensão ali de polegar, indicador ali, melhor dizendo, não é interessante. Por quê? Porque a pressão que está no cuff não é a mesma pressão do piloto, a pressão do cuff é a mesma pressão do piloto. O problema é que o diâmetro do cuff é diferente do diâmetro do balão do piloto. A tensão que você sente ali no seu dedo, ela é diretamente proporcional ao raio do balão. O problema é que o cuff é maior que o piloto. Como ele é maior que o piloto, a tensão que você sentiria no cuff seria bem maior. E a tensão que você sente no balão do piloto é bem menor, porque ele tem um raio menor. A sensação que você sempre tem é que o balão está flácido, que está vazio, mas lá dentro do cuff a pressão está alta. Por quê? Porque o raio é maior do cuff. Então, muito cuidado com isso. E uma última análise aqui para finalizar esse vídeo, não ficar também tão extenso, a gente pode comentar depois sobre esse update em um outro vídeo, muito cuidado com a verificação da pressão do cuff em pacientes que estão fazendo, por exemplo, esforço excessivo, entendeu? Com risco de PCID, uma P01 acima de -6, -7, uma PMI acima de 10 ali. Quando o esforço é excessivo, lembre-se que a pressão pleural negativa na fase expiratória faz tipo uma sucção ali das estruturas também de via aérea. Então, apesar da traqueia ser uma estrutura rígida, quando o esforço é excessivo, ela faz compressão no balão. Automaticamente, a pressão do balão, quando você está verificando, ela não é constante. Ela também fica oscilando. Quando o paciente faz esforço, você observa o cursor analógico ali movimentando, ou seja, fazer a medição nesse momento também é inadequado, porque você não sabe ao certo qual pressão você está colocando no paciente. Eu vou deixar até um vídeo depois, após esse vídeo, logo em seguida, para você observar um paciente fazendo uma PMI, se não me engano, de 20, o índice de pressão muscular elevado, o esforço excessivo, e você observa que a pressão do cuff, ela não fica entre 20 a 30, ela fica em alguns momentos abaixo de 20. Por quê? Porque basicamente o cuff está sendo pressionado por paredes traqueais pelo excesso de pressão negativa ali do paciente por esforço excessivo. É possível que o cuff esteja esvaziando nessa condição e o paciente esteja microaspirando. Espero que tenha clareado um pouquinho ali sobre a pressão do cuff, sobre cuidado com os rotineiros, se não mais é recomendado, promover desmame e extubação, utilizar geralmente a aferição à pressão do cuff ali com métodos adequados, utilizar geralmente quando houver manipulações no leito. Isso aqui é bem interessante. E nunca utilizar os dedos para fazer medição, porque isso é muito inadequado. Segundo as leis de Pascal ali, como nós temos a mesma tensão, porém diâmetros diferentes, raios diferentes, você vai ter sensações diferentes ao pressionar o balão piloto. Beleza, gente? Observe o vídeo a seguir e observe o que acontece com a paciente com esforço excessivo e ali a pressão do balonete. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Rapidinho.